coração não é tão simples quanto pensa. Nele cabe o que não cabe na dispensa. Cabe o meu amor, cabe em 3 vidas inteiras, cabe uma penteadeira, cabe nós dois, cabe em 3 corações. Boa tarde, pessoal. Boa tardezinha, quase noite. É um prazer ter vocês aqui. E nós, quando a gente pensa em trazer a gastronomia para um mercado como esse, a gente tem que trazer referências também daquilo que acontece no país. E que acontece de uma forma especial, de uma forma diferente. E se tem uma gastronomia que tem uma identidade, um calor, da mesma forma como a cozinha baiana também tem, como a gente acabou de ver agora pela boca do Rodrigo Freire, o Preto Cozinha, nós temos que entender como se constrói uma gastronomia tradicional e como se transforma, como mantém ela sempre em mutação, melhorando a cada ano. E para isso nós temos o prazer e a honra de trazer para cá um dos grandes chefes mineiros da atualidade. Ele faz um trabalho incrível no restaurante dele que chama Pacato. E mais do que isso, ele realmente pensa na gastronomia na mineira, como uma nova fronteira. Por quê? Porque mesmo a tradição não pode ficar parada. Para falar sobre a nova gastronomia mineira, quero chamar aqui o nosso querido Caio Soter. Vem lá! Valeu, meu amigo. Eu estou aqui, qualquer coisa a gente bate papo. Obrigado. Boa noite, pessoal, tudo bem? Bom, primeiro, um prazer estar aqui em Salvador para falar de comida, né, uma das cidades que mais respira comida no Brasil, que tem tanta similaridade com Minas Gerais, né? Porque o baiano, assim como o mineiro, também vive falando de comida, coloca comida em cada ocasião, né? E tem uma importância muito grande. Esse ano, inclusive, em fevereiro, a gente fez um jantar lá no Pacato com o Fabrício e com a Lisiane, que foi Minas encontra Bahia, né? Porque a gente se vê muito no trabalho um do outro, então é muito especial. Bom, todas as aulas que eu tenho dado ultimamente, eu tenho tirado as receitas, porque eu acho que depois da pandemia, né, todos os chefes foram para a internet, começaram a fazer os seus pratos para todo mundo aprender e cozinhar junto, então a receita, ela passou a ser muito mais aberta para todo mundo que era antes. E eu tenho tentado aproveitar esses momentos para a gente conversar um pouco sobre as origens da nossa cozinha, sobre a valorização da nossa cozinha brasileira. E hoje eu queria contar para vocês um pouquinho da cozinha do meu estado, né, da cozinha de Minas Gerais, que é uma cozinha que acaba agradando um pouco o Brasil inteiro, né? Todo lugar que a gente vai tem um tropeiro, tem um tutu, uma costelinha, uma galinhada, um pão de queijo. Então, eu sou suspeito para falar, mas eu acho que a cozinha mineira é muito especial. Eu sou advogado de formação e 5 anos atrás eu larguei o direito definitivamente para viver exclusivamente de cozinha. E quando eu entrei pela primeira vez em um restaurante onde eu era o chefe, onde eu fazia o cardápio, eu pensei, bom, vou colocar aqui aquilo que eu tenho de mais importante, né? O que mais toca meu coração, que é a cozinha mineira. Eu sou de Belo Horizonte, vivi em Belo Horizonte a vida inteira, então é a comida que eu tenho mais memória. Eu coloquei no cardápio do restaurante um prato, que eu sempre gosto de contar essa história, que é o frango ao falso molho pardo, né? O molho pardo é um prato que a gente faz muito em Minas Gerais, e eu falei, bom, não vou colocar o molho pardo de verdade, porque era um restaurante muito refinado, né? Eu falei, pô, o público vai assustar. Então eu fiz um molho que era uma redução de vinho tinto, que parecia muito sangue, né? Visualmente. E esse prato era delicioso, só que não vendia nada.
não vendia nada. O que vendia era o polvo alagareiro, né? Vendia muito o risoto que tinha lá, vendia muito o bacalhau. E o frango ao molho pardo não vendia nada. E aí eu comecei a entender que se algum dia eu quisesse servir uma comida mineira no patamar de alta gastronomia, né, num menu degustação, com pratos gastronômicos, que a gente teria que conversar um pouco sobre essa cozinha antes. E a gente teria que criar o desejo das pessoas de consumirem esse tipo de cozinha em um momento que não é o momento do cotidiano, que não é o dia a dia, o almoço. E assim como eu, vários outros cozinheiros passaram e passam por esse mesmo desafio em outras regiões do Brasil, né? Aqui em Salvador, o Fabrício e a Lise, quando começaram o Origem, também tiveram essa dificuldade, né, de colocar a comida baiana nesse lugar da alta cozinha. O Onildo, lá na Paraíba, né, ele tem uma frase que eu acho que sintetiza muito esse nosso trabalho. Ele fala assim: o meu trabalho é ensinar o meu povo a comer sua própria comida. E parece algo um pouco até prepotente, né? Mas é porque a gente acostumou que o angu, que o quiabo, que essas coisas, eles são só de casa. E eu comecei a pesquisar bastante, estudar muito a história, para tentar entender por que a gente, o mineiro, que é um dos povos mais bairristas que tem no Brasil, né? O mineiro acha que tudo dele é o melhor, né? Então a gente fala, pô, o Galo é o melhor time do Brasil, né? O pão de queijo é a melhor comida do Brasil. A gente é assim. Mas por que quando a gente sai para jantar, a gente não come o frango ao molho pardo? E aí, quando a gente para olhar para a história do nosso próprio país, a gente começa a entender um pouco dessas coisas. A gente tem uma síndrome no Brasil, né, que é aquela síndrome do vira-lata. A gente acha que tudo que vem de fora é melhor, né? Tudo que é nosso vale um pouco menos, e se vier do lado, vale mais, né? Não precisa nem ser de longe, às vezes se vier da Argentina, nós já estamos achando mais especial só porque é em espanhol, né? Mas por que a gente é assim? A gente tem que lembrar da nossa história. A gente é um país que foi colonizado, né? A gente, 500 e poucos anos atrás, a gente foi invadido, né? Chegaram pessoas aqui com o único objetivo de tirar tudo de mais precioso que tinha na nossa terra e mandar para a Europa. Não tinha nenhum outro objetivo além desse. Minas Gerais, especificamente, a minha terra, é um estado que ele foi criado para tirar o ouro de lá. Até se encontrar ouro em Minas Gerais não existia. Era tudo uma grande capitania, que se chamava Capitania de São Vicente. E aí, a partir do momento que se descobre ouro, falaram, calma aí, esse lugar aqui que tem ouro vão ser as Minas Gerais, né, do Reino de Portugal. Então, você imagina só, um estado onde naquele momento ali viviam 10 mil pessoas, mais ou menos. Quando descobriu o ouro, todo mundo correu para Minas Gerais e não tinha agricultura, não tinha criação de gado, de galinha, de porco. E tinha que dar comida para muita gente, porque num espaço de 6 meses, mais de 50 mil pessoas foram morar em Minas Gerais. 50 mil pessoas em 1719, é como se hoje fosse 5 milhões de pessoas morar num lugar. E aí, sobrou mais uma vez para as mulheres a função de resolver esse problema. De onde que ia sair essa comida? E foi fácil a resposta. As mulheres olharam em volta, viram uma terra cheia de riqueza, uma terra onde tudo que se plantava dava, e assim nasceram os quintais mineiros. Nesses quintais, além daquele roçadinho ali do feijão, do milho, das verduras, né, de alguns grãos, criava-se porco e galinha. A galinha precisa de um espaço muito pequeno, ela come resto, né? O porco, aquele animal que você engorda para uma data celebrativa, né? Mata ele e faz ele durar meses para alimentar aquela família, né? A gente começou a aprender várias riquezas com esse processo todo. A gente começou a aprender como conservar um porco o ano inteiro, a fazer linguiça, a fazer defumados, a fazer carne de lata. A gente começou a aprender que as verduras verdes escuras, elas são uma ótima substituição para a proteína. O ora pronobis, a taioba, a serralha, a mostarda. E aí, aos poucos,
o mineiro foi percebendo que aquele ouro, aquele metal amarelo, não era o verdadeiro ouro de Minas Gerais. O verdadeiro ouro de Minas Gerais era a terra e as pessoas que nela estavam. E a partir daí, a gente começou a desenvolver a nossa cozinha, com base na subsistência. É pegar o que está no quintal, olhar para o quintal e ver do que a gente vai se alimentar hoje. Isso foi o que a gente fez em Minas Gerais, mas é o que se fez em várias regiões do Brasil. E aí, por conta disso, a gente começou a desenvolver uma cozinha muito focada nos alimentos do quintal, nos alimentos de casa e no dia a dia, né? E essa cozinha, com o tempo, foi evoluindo. Essa cozinha que a gente conhece hoje como a cozinha mineira, que é aquela cozinha do fogão a lenha, cheio de panela, essa cozinha veio depois. Ela veio com aquele ciclo do queijo, do leite, o ciclo das fazendas, onde já tinha uma abundância maior de alimentos, né? Foi depois que o ouro acabou. Só que o que acontece? Pensa comigo, se a gente aceitou chegar alguém de fora e pegar tudo que a gente tinha de mais valioso, isso foi por conta de um pensamento que foi colocado na nossa cabeça, que é um pensamento colonizador. É um pensamento de que a gente é inferior ao que vem de fora. Para a gente aceitar ser dominado por outro povo, o europeu, ele teve que falar com a gente que a gente era pior. Ele teve que falar com os índios que os índios eram piores. Ele teve que falar com os negros que os negros eram piores. Tiveram que falar com os mestiços que eles eram piores. E a gente foi acreditando nessa história. E é por isso que hoje, 300 anos depois, a gente continua, 500 anos depois, né? 300 anos depois do descobrimento do ouro, a gente continua achando que é mais legal sair para jantar e pedir um carbonara, pedir um polvo à Galícia, né? Pedir um risoto. Porque a gente ainda acha que o europeu é melhor do que a gente. Se você for agora, 7 horas da noite, chegar lá na casa da minha avó, lá em Belo Horizonte, ela vai, qualquer mineiro, né? Você entrou na casa de qualquer mineiro, vai ter ou um biscoito, ou um bolo, ou um pão de queijo, e tudo acompanhado de um cafezinho. Normalmente, essas quitandas, né? A gente chama lá em Minas Gerais, quitanda, não é só o lugar que vende essas coisas, mas quitanda é tudo aquilo que acompanha o café e que não é pão. Então, bolo, biscoito, tudo isso é enquadrado como quitanda. Minas Gerais tem quitandeiras excelentes, então se come ótimos pães de queijo, ótimos bolos, ótimos biscoitos. Mas se minha avó servisse para você agora, ela vai falar 2 palavrinhas que sintetiza tudo isso que eu estou falando. Ela vai falar assim, não repara não. Né? E esse não repara não é muito simbólico, porque quando a gente pede para o outro não reparar, tem 2 sentidos. O primeiro é o mais óbvio, é quase uma vergonha do que você está mostrando. Eu estou colocando aqui na sua frente um bolo que é muito simplesinho, com um café, então não repara não. Esse é o mais óbvio. Mas tem um outro sentido, que é um sentido de um povo que foi invadido e roubado. Em Minas Gerais a gente tem aquelas histórias das mesas com gaveta embaixo, que quando chegava na época do ouro, né, quando chegava a visita, o pessoal escondia a comida. E aí eu pensava assim, gente, mas isso não tem nada a ver com o mineiro, né? O mineiro é tão generoso, o mineiro oferece comida para o outro. Por que o povo escondia a comida? Porque o mineiro aprendeu bem cedo que se o europeu visse que qualquer coisa ali era especial, aquela coisa seria tomada dele. Então, quando o mineiro fala, não repara não, é um pedido. Não olha demais para isso aqui, não. Para você não levar isso aqui embora. Esse é um pedido que a gente faz há 300 anos, sem saber que faz desse jeito. Mas a sociologia é interessante por conta disso, né? Às vezes um comportamento lá de 300 anos atrás, ele permanece vivo na gente até hoje. E até hoje, se minha avó for servir um pão de queijo com café, ela vai falar, não repara não. Porque a gente tem medo que isso seja roubado da gente. E aí, às vezes, vocês podem pensar, gente, mas o que o Caio está falando disso? O ouro foi em 1719.
Mas o ouro, ele foi o primeiro metal a ser tirado de Minas Gerais. Ele não foi o último. Hoje, por exemplo, no Vale do Jequitinhonha, que é uma das regiões mais pobres do estado, que inclusive faz fronteira com a Bahia, ao norte, foi descoberta uma das maiores reservas de lítio do mundo, que é o metal que faz as baterias de celular, de computador, de carro elétrico. Ou seja, a exploração continua. Hoje em dia existe uma corrente sociológica dentro da história da alimentação que fala que a comida mineira não existe, que ela foi uma invenção. Mais uma vez estão tentando roubar da gente o que é nosso. Como que isso para? Os mineiros aí me ajudam nessa, hein? É muito fácil provar que existe a comida mineira. É só ir almoçar no Chapuri. Eu nunca vi, fora de Belo Horizonte, um restaurante de 400 lugares servindo comida mineira e lotado todos os dias. Eu nunca fui em São Paulo e vi isso acontecer. Um restaurante de comida caipira que tem 400 lugares e que todo mundo fica lá comendo torresmo e pão de queijo o dia inteiro. Eu nunca vi um povo que tenta colocar comida em todos os momentos do dia. Uma vez eu recebi um francês em BH e ele falou comigo: "Ô Caio, a França realmente faz queijos ótimos, mas o tanto de queijo que vocês comem aqui em Minas Gerais, a gente não come na França, porque vocês colocam queijo dentro do pão de queijo, aí vocês vão tomar café, vocês comem com um pedaço de queijo, vocês botam queijo dentro do bolo, aí vocês vão fazer um arroz no almoço, coloca queijo." Então, a gente é muito apaixonado com a nossa comida. Então, eu acho muito fácil provar que existe a cozinha mineira, por isso que eu nem me preocupo muito com isso. Mas eles estão tentando roubar todas as nossas tradições até hoje. E só existe um jeito da gente parar esse processo. É a gente parar de pedir carbonara quando a gente vai jantar. É a gente pedir o frango com quiabo. É a gente pedir o frango ao molho pardo. É a gente pedir a barriga de porco. É a gente pedir uma broa de milho. Ou aqui no caso de vocês, pedir uma muqueca. Independente da região do Brasil, isso que eu estou falando aqui vale para todo mundo. Isso vale do Amazonas ao Rio Grande do Sul. Porque por mais que eu seja mineiro, eu seja de Belo Horizonte e eu levante a bandeira de Minas Gerais, todos os chefes que fazem cozinha regional estão levantando a mesma bandeira, que é a bandeira da cozinha brasileira. Essa síndrome do vira-lata, ela não é mineira só, ela é brasileira. Todos nós nos sentimos um pouco pior do que o europeu, porque a gente foi invadido e a gente foi colonizado. E só cabe a gente romper isso. A gente costuma achar que a Europa é muito desenvolvida, A gente, às vezes, sai de férias, vai lá na Europa, vê aquelas igrejas maravilhosas, aqueles museus incríveis. Mas imagina só, imagina que você é um continente e você tem outro continente só para tirar as riquezas dele, a América, e você tem um outro continente, que é a África, que é para trabalhar para você de graça, para você escravizar. É fácil se desenvolver assim, não é? Então, é por isso que desde 1700 e pouquinho, os franceses escrevem livro de gastronomia, e a gente não. Porque eles se desenvolveram às nossas custas. E aí a gente vai ler lá o Guia Culinário do Escoffier, que é a Bíblia da gastronomia, e quando a gente lê o capítulo de favas, tem escrito lá, você não deve adicionar sal na hora de cozinhar as favas, porque senão as favas ficam duras. Para qualquer vó que a gente ligar aí e perguntar como que cozinha feijão, ela vai te falar que não pode pôr sal na água. O que isso quer dizer? O conhecimento, ele está aqui da mesma forma que está lá. A única diferença é que a gente não escreveu o livro. A gente tem uma tradição oral muito forte. Então, quando eu quero saber como é que é a receita do tropeiro da minha avó, que é o prato mais famoso dela, não adianta eu pedir para ela me mandar a receita escrita, porque ela vai me explicar que é um punhadinho de alho, com meia cabeça de cebola, e aí o sal depende do gosto de quem está comendo. As nossas receitas são assim, as nossas receitas não têm ficha técnica, As nossas receitas são assim, no caderninho de família, que passa da mãe para a filha.
E se não vier com a explicação junto, não adianta, porque no caderninho tem lá as quantidades, mas não tem o pulo do gato. Então a gente precisa começar a entender que, do mesmo jeito que eles escreveram um livro lá, a gente tem conhecimento aqui. Mas não adianta nós, chefes de cozinha, cozinheiros, estudantes de gastronomia, esquecerem de ligar para a vovó e perguntar como é que faz. Não adianta a gente só ler o livro francês e querer fazer do jeito que faz lá na França. Porque o nosso jeito é diferente. A gente aqui no Brasil, a gente não tempera carne com alecrim e tomilho, igual se faz na região da Provence, na França. Essa é uma marinada que ficou muito mais do que famosa, né? Acho que ela ficou batida. Todo chefe de cozinha hoje vai temperar a carne, é tomilho, alho, alecrim, louro e vinho branco. E o que isso tem a ver com a gente? A gente não tempera a carne assim. A gente pega um pilão, coloca 2 dentes de alho, e aí cada um vai fazer seu tempero, né? Tem gente que vai pôr salsinha, coentro. Lá em Minas Gerais a gente tem um tempero para carne de porco, que é muito tradicional, mas antigo, né? Hoje não é tão usado. Que a gente usa quitoco, que é uma folha compridinha. A gente usa hortelã-pimenta e alfavaca. Então a gente coloca isso tudo num pilão com azeite, ou óleo, ou banha, e a gente vai pilar aquilo e depois vai esfregar na carne. É assim que tempera a carne no Brasil. Não é com alecrim, tomilho, louro e vinho branco. Então nós que fazemos a gastronomia do Brasil, a gente tem que parar de consultar só o livro francês e tem que consultar o caderno de receita. A gente tem que parar de ficar usando só os termos em francês, os termos em espanhol, os termos em inglês e usar os nossos termos, né? Em vez da gente falar aioli, por que a gente não fala maionese de alho? Porque é exatamente isso. O aioli é uma maionese de alho. Se a gente fala demi-glace, por que a gente não fala um molho de carne, né? Então, esse tipo de diferença causa um impacto muito grande, porque a longo prazo isso faz com que a gente construa a nossa autoestima de brasileiros, a nossa autoestima de mineiro, de baiano, de paraibano. Então, a gente, com o passar do tempo, a gente confia mais na nossa cozinha, a gente confia mais na nossa história, a gente acredita que isso é bom. E aí, a gente vai preservar a nossa história. E eu acho que a importância de Minas Gerais para a gastronomia nacional tem muito a ver com isso. Minas Gerais, geograficamente, é um lugar difícil de ser acessado. Hoje tem aeroporto, né? Mas antigamente era no lombo do burro, no meio do mato. Minas Gerais fica no meio das montanhas. E a gente, por ser fechado, por ser uma comunidade muito fechada, a gente acabou preservando mais algumas culturas ancestrais da nossa cozinha do que em outras regiões do Brasil que receberam, que se tornaram mais cosmopolitas, né, que receberam muita influência de fora. E essa preservação, ela é essencial para a gente não perder. Por exemplo, no dia a dia do brasileiro hoje, quais frutas que são as frutas mais comidas no Brasil? São as mesmas no Rio Grande do Sul, no Sudeste, no Nordeste. Vai ser aquelas frutas que vendem no supermercado. É banana, é maçã, é uva, é pera, pêssego. Essas frutas, assim, se a gente vai juntar aqui, vai falar 20 frutas. A maioria delas não são brasileiras. E o que está acontecendo com a pitanga? O que está acontecendo com a cagaita, com a cerola? O que está acontecendo com a fruta-pão, né? Com a graviola? Essas frutas, elas estão sendo perdidas, porque o produtor rural, essa figura que a gente fala, o pequeno produtor, ele é um ser humano igual todo mundo, ele tem que pagar a conta. Se ele está lá produzindo a cerola, mas a banana vende mais que a cerola, vai chegar um momento que ele vai abrir mão de fazer a cerola e vai plantar banana, porque ele precisa pagar a conta. E ele vai ver que o vizinho dele, que está plantando soja transgênica, está ganhando muito mais dinheiro que ele, está andando num carro melhor, que a roça dele está mais organizada, que ele fez uma obra lá no curral.
E sabe o que esse cara vai fazer? Ele vai plantar soja transgênica. Porque ele precisa pagar conta. O produtor rural, ele não é um senhorzinho de chapeuzinho que está no campo só porque ele ama o campo. Não, ele precisa de dinheiro. Então, quando a gente vai no supermercado e não acha pitanga, é nossa obrigação chegar no caixa do supermercado e falar: ô, eu queria pitanga, não tinha. Vocês não compram pitanga, não? Porque se todo mundo fizer isso, o mercado começa a entender que existe a vontade de consumir esse tipo de produto. E são com essas pequenas ações, é indo no supermercado e pedindo uma cerola, é indo num restaurante e pedindo um frango com quiabo ou uma moqueca, é valorizando o acarajé. Com essas coisas, daqui 150 anos, os nossos filhos, os nossos netos, bisnetos, eles vão ter uma gastronomia forte, como é a cozinha francesa, como é a cozinha italiana, porque aquelas pessoas valorizam. Ano passado, pela primeira vez, eu fui para a França, e eu fiquei muito chocado, que você chega num supermercado aqui no Brasil, você tem vinho de outros lugares. Você chega num supermercado na França, só existe vinho francês. Eu voltei da Espanha tem um mês, fui participar de um congresso lá. É só produto espanhol. E está do lado da França, que tem ótimos produtos. Mas na Espanha, você vai comer o foie gras espanhol, você não vai comer o foie gras francês. Né? Se você for para a Itália, apesar do vinho francês, teoricamente, tá? Não estou levantando nenhuma bandeira, mas apesar do vinho francês ser melhor, mais famoso, você vai tomar vinho italiano. Porque não vai sair um cara lá da Itália, vai chegar aqui no Brasil e falar assim: ô, gente, vocês têm que defender a cagaita, vocês têm que defender a cachaça, vocês têm que defender o dendê. Ele não vai fazer isso. Ele vai defender a trufa, ele vai defender o azeite, ele vai defender os produtos dele. Então, esse é o nosso papel. E 3 anos depois daquele episódio do frango com quiabo, depois de várias aulas dessa aqui, onde eu falei de cozinha mineira pelo Brasil, inclusive muitas vezes a convite da Prazeres da Mesa, eu me senti seguro para dar um passo muito importante na minha carreira e abrir o Pacato, que é o meu restaurante hoje autoral, onde eu faço a comida realmente que eu acredito. E quando eu abri o Pacato em 2021, tem coraçãozinho de aprovação do Pacato ali, né? Quando eu abri o Pacato em 2021, eu fiz uma coisa muito simples, mas que até então ninguém nunca tinha feito. Eu abri um restaurante na cidade que tem mais orgulho da sua gastronomia, que só servia produtos daquele lugar. Olha isso. Já devia ter tido um tanto de gente que fez isso, né? Mas eu fui o primeiro. Porque até então, todo mundo que tinha restaurante de alta gastronomia em Belo Horizonte, apesar de trabalhar com ingredientes de lá, também tinha um camarãozinho, também tinha um polvo, também tinha um bacalhau. Por quê? Porque aí, quando o cliente não quiser comer o frango, vai ter aquilo ali. E quando eu abri o Pacato, eu montei o meu cardápio todo em cima de frango, porco e vegetais. 1 ano depois, a gente começou a trabalhar também com peixes de rio, né? Porque Minas Gerais tem uma boa parte da bacia do São Francisco e a gente tem uma bacia hidrográfica muito completa, então a gente tem muito rio, então também tem costume do peixe, né? Mas só que de rio. Então o Pacato é um lugar onde a gente cultua essa comida mineira e essa cultura de Minas Gerais. Mais do que só a comida, o artesanato, a música e todas as tradições de Minas Gerais que fazem parte desse grande bloco cultural que é nossa missão manter vivo. Então, no Pacato hoje a gente oferece menu degustação, menu à la carte, mas sempre trabalhando essas raízes de Minas Gerais. Os sabores, mas também os saberes. Né? Essa história que eu contei para vocês de ligar para a vovó e perguntar como é que faz o feijão do jeito dela. Né? E apesar de ter sido muito questionado no começo, né? As pessoas, meus colegas da área mesmo perguntavam: mas você vai servir um menu degustação que serve frango?
O povo vai pagar isso aí num frango, né? Vai pagar R$100 num prato de frango. O pessoal não vai num restaurante chique para isso, né? E a gente, no mês passado, fez 2 anos e, graças a Deus, o restaurante está cheio pra caramba, as pessoas têm gostado e a gente tem feito a cozinha mineira com uma nova cara, saindo daquele estereótipo do fogão a lenha, daquela comida pesada, aquela comida que depois que você almoça você tem que encostar numa rede, né? Que é uma comida também como a baiana, muito quente, muito afetiva, né? Uma comida que abraça. E a gente começou a fazer essa comida mineira, mas colocada em 2023, né? Uma comida mineira feita por mim, que sou um cara de 33 anos, nascido na capital do estado, então trazendo também um pouco de modernidade. Acho que o Jorge falou muito bem que toda tradição, né, ela tem que ser mantida, mas ela tem que ser preservada, mas ela não pode deixar de andar para frente, né? Antes de mim, tiveram várias pessoas que contribuíram para esse trabalho, inclusive de fora de Minas Gerais, né? Porque quando alguém lá na Paraíba defende a cozinha da Paraíba, ele está me ajudando em Minas Gerais também, né? Mas hoje é o meu trabalho continuar dando esse espaço. Então, o que a gente busca fazer é interpretar a tradição, respeitar a tradição, manter o que é essencial e avançar um pouquinho no que a gente pode inovar. Então, amanhã a gente inclusive vai ter um jantar lá no Omi com o Fabrício, que eu vou fazer um porco com milho, que é a cara de Minas Gerais. E quem estiver passando por Belo Horizonte, quiser parar no Pacato para conhecer, vocês vão ver muito frango, muito quiabo, muito jiló, muito porco, muita carne de sol, né? Que são essas tradições que a gente tem. E eu vou deixar só um pedido para vocês. Quando vocês forem no supermercado e não tiver a frutinha brasileira, puxa a orelha do pessoal. Quando você for no restaurante e só tiver nome estrangeiro, só tiver prato internacional, puxa a orelha do pessoal, porque depende só da gente manter essa cultura viva. Então, muito obrigado, foi um prazer falar com vocês, gente. Obrigada, Caio. Gente, daqui a pouquinho, então, a gente vem com Caiuá, que é esse baiano maravilhoso, que todo mundo conheceu no Mestre do Sabor. Daqui a pouquinho ele vem aqui fazer um prato para a gente.